Então eles falam em construir mais escolas, ignorando também que as nossas escolas são fábricas de produzir marxistas, e eles querem soltar os bandidos, porque eles falam de população carcerária, em vez de querer construir mais prisões, olha. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Bom, vamos lá, porque hoje é dia de perguntas. E depois, se eu quiser acrescentar alguma coisa que eu acho que ficou de fora e é importante, a gente comenta. Mas eu tenho aqui só 6 perguntas, acho que uma se desmembra em algumas, então vamos lá. Primeiro, Gabriel Rossi. Tudo bem, Costa? Tudo. Considerando que Cabral pegou 400 anos e ficou somente 6 preso, penso que apenas a prisão perpétua coibiria ladrões brasileiros como Vorcaro, Moraes e muitos outros. Concorda? Em parte, Gabriel, em parte. Porque a questão aqui não é pegar 40 anos ou não e cumprir só 6, né? A questão é você ter uma punição condizente com o crime. E se você foi condenado a 40 anos, 50 anos, que vamos combinar, é uma vida, nesse sentido, né? Que você tenha que cumprir essa pena. Então a grande diferença é essa. Eu não sei se precisa de uma prisão perpétua. Prisão perpétua para crimes hediondos e tudo, eu acho que está valendo, e tem gente que quer incluir corrupção em crime hediondo, é um bom debate também, tudo certo, né? Agora, o mais importante, na minha opinião, não é isso. É a pessoa cumprir a pena. O sujeito que pega 20 anos por um crime grave e tudo, ele tem que ficar preso esses 20 anos. O problema no Brasil é que você tem um regime progressivo, as saidinhas, as regalias todas, a audiência de custódia que solta logo de cara metade dos criminosos e por aí vai. Então, o sistema brasileiro, ele conspira contra a população inocente, ignora muitas vezes as verdadeiras vítimas do crime, porque a narrativa é toda dominada pela ética, entre aspas, esquerdista, marxista, né, de que o bandido é uma vítima da sociedade e por aí vai. Então, pouca gente prioriza a verdadeira vítima do crime, né? Por exemplo, a menina que foi estuprada, o sujeito que foi morto para o outro roubar um par de sapato, um celular e por aí vai. E ficam focando apenas nessa questão, os direitos dos manos, né? Ressocialização, o problema é educação, não adianta punir, não adianta. Adianta. O Gary Becker é um economista que foi prêmio Nobel da Universidade de Chicago, e ele mostrava que existe uma decisão, um cálculo racional na escolha de ir para o crime. E isso tem muito a ver com cálculo de custo e benefício. Claro que entram questões como os valores morais, como você foi educado e tudo mais. Só que, para além disso tudo, você tem um cálculo ali, racional, de qual é o risco de você ser pego, se você for pego, qual a punição, vis-à-vis o benefício de você sair impune do crime. E o que você tem que fazer na equação é aumentar o custo e diminuir o benefício. O benefício é o fruto do crime, né? Roubou a joalheria, são as joias e por aí vai. O celular e tudo. Agora, o custo é o sujeito realmente pagar por isso. Ficar preso, para valer. Tem que ter condições humanas? Tem! Eu sou contra aquelas imagens de super população carcerária e tudo, 50 pessoas numa cela para 5. É besteira falar que isso é o máximo, né? Não é o que o Bukele está fazendo, por exemplo. O Bukele construiu prisões novas. Então, eu tenho um artigo polêmico, que o título foi provocador, de fato, né, no passado, que era assim, mais prisões e menos escolas.
E o que eu queria dizer com isso é que fica a turminha repetindo que a questão é o estudo, ignorando que Marcola fala de filósofos, muitos bandidos são de classe média, média alta, então eles falam em construir mais escolas, ignorando também que as nossas escolas são fábricas de produzir marxistas, e eles querem soltar os bandidos, porque eles falam de população carcerária, em vez de querer construir mais prisões. Olha, o problema de população carcerária a gente pode resolver soltando marginal ou aumentando a oferta de leitos, né, de celas. Então me parece óbvio que o caminho certo é ter mais prisões e prender mais gente e manter as prisões. E isso, para mim, resolveria o grosso do problema. Avoeiro, grande consta. Bom tê-lo de volta às terças, lembro das lives diárias. Era bom, mas hoje em dia eu já fiz hoje o Jornal da Manhã da Oeste, ali, a primeira edição. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Escrevi a coluna da Gazeta, gravei um vídeo extra, vou fazer o Bradock e vou gravar o vídeo da Auriverde. Então, o problema às vezes é a agenda. Enfim, fale um pouco da sua relação com Olavo de Carvalho. Vamos lá. Para quem é mais velho, vai lembrar de um tal de Orkut. Tinha lá umas páginas que eu participava, acho que Economia Brasileira e uma outra de política, que o debate rolava solto, né? E ali eu comecei a tretar com o Olavo. Eu lia muita coluna do Olavo de Carvalho, gostava. Não tinha lido seus livros, aliás, o único livro que eu li do Olavo foi Jardim das Aflições, mas eu gostava muito dos artigos dele. E eu comecei a discutir basicamente com ele ali sobre questões de liberalismo e conservadorismo religioso. Eu defendia à época Voltaire, ele falava que Voltaire era um imbecil, enfim. Eu discordo de muita coisa do Voltaire hoje, mas eu não diria que ele é um imbecil, enfim. Nós temos posturas diferentes, né? O Olavo provocava, e acima de tudo, acho que ele era um provocador nesse sentido, também já chamou Newton de idiota, se eu não me engano. Eu mantenho uma postura de maior humildade epistemológica, digamos assim. Mas nesse aspecto eu já vim a público dar razão ao Olavo. Hoje eu me tornei um conservador religioso, né? Então, para mim está claro que à época ele fazia alertas importantes que eu ignorava, como um liberal mais focado em economia, em liberdades individuais, mas sem entender a importância do entorno, né, de valores morais para sustentar até mesmo essas liberdades individuais. Então, eu expliquei realmente isso num livro, né, Confissões de um Ex-Libertário, essa transição. Tivemos alguns aspectos ali também de personalidade nas nossas discussões. Eu corrigi uma vez o português dele, ele ficou furioso com isso, que o Olavo tinha uma certa vaidade em alguns aspectos, né? Em outros nenhuma vaidade, mas quando eu falei, não é entre eu e você, o certo é entre mim e você, ele escreveu 5 textos, né? O Homem do Mim, Constantino, o Homem do Mim, aí eu rebatia, né? Enfim, e ele criava esses apelidos carinhosos, né? Rodrigo Cocô Instantâneo, metia às vezes família no meio, tudo coisas que eu procuro não fazer, mas eu entendo hoje em dia, até como uma estratégia para chamar atenção e tudo. E o fato é que a nossa relação teve idas e vindas, né? Depois a gente acabou fazendo as pazes, aí depois acabou discutindo de novo, e no final as coisas estavam bem. Ele inclusive participou de uma live minha, eu tinha vontade de ir lá em Virgínia visitá-lo, nunca fui, e quando ele faleceu eu escrevi um texto que muita gente, inclusive o Paulo Breguet, disse que foi muito comovente, um dos melhores textos de obituário, né, do Olavo, a saudade do encontro que eu não tive, em que a própria família dele, né, me mandou mensagem agradecendo, né? Então,
ficou tudo bem. E eu tenho respeito hoje em dia pela trajetória intelectual, pelos vários alertas proféticos que o Olavo fez, né? Tem alguns livros dele aqui que eu ainda não li, mas eu pretendo ler. Uma coisa que eu criticava muito à época era o que eu identifico às vezes como postura de seita. E eu fui de uma, né? O objetivismo da Ayn Rand. Todas essas posturas meio de seita, que parece que você precisa, de alguma forma, ter um guru infalível e tudo, eu não estou dizendo que o Olavo alimentava isso. Eu estou dizendo que, infelizmente, alguns alunos buscavam isso nele. E eram mais bajuladores do que independentes. Não acho que foram os que ficaram. Os relevantes que ficaram foram os independentes. Tipo o próprio Paulo Breguet, o Flávio Gordon e outros. Né? Mas eu percebi ali um movimento, às vezes, né, de alguns que se diziam olavistas, e eu chamava de olavetes, que tinham esse comportamento típico de seita. Eu nunca gostei disso. Graças a Deus, eu acho que eu não tenho Rodriguetes. Eu tenho tias do Zap que gostam muito de mim, são carinhosas e tudo, mas não tem uma turma fanática pelo Consta, que tudo que eu disser tá certo e nada tá errado, porque eu detestaria isso. Eu detestaria isso. Eu mesmo já mudei de opinião em alguns aspectos tão importantes, né, que eu ia me ver numa situação muito difícil, como tem uma ala aí do dito bolsonarismo raiz, né, que precisa agora justificar, vejam só, o Marçal, né? Diziam que o Pablo Marçal é um picareta, um salafrário, um cara perigoso, um cara do sistema, e se você está com ele, você não presta. Só que quem está com ele agora é o Flávio Bolsonaro. E aí tem uma turma que precisa fingir que não disse o que disse sobre o Marçal. Porque agora o Marçal tem que ser bom. Não, o Marçal continua sendo picareta, né? O Flávio Bolsonaro está usando uma estratégia de mídia digital com um cara que entende disso, mas que é picareta e merece todos os cuidados do mundo. E talvez o Flávio mereça críticas por essa aliança. Ou não pode ser criticado. Senão o PT vai se perpetuar no poder, né? Então, enfim, são questões mais de postura, viu, avô? Mas tá tudo certo. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador.